Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse podcast. Estou fazendo esse podcast apenas para testar, então é um teste, mas nós vamos também falar sobre coisas importantes. Então, sobre meu trabalho, né? Eu sou professor, sou educador. Quem já viu aí no meu canal, meu nome é José Pedro, tenho 30 anos, sou professor de língua inglesa, língua portuguesa, pedagogia, faço pós em psicopedagogia e algumas indagações na vida, né? Como todas as pessoas. Sou uma pessoa extremamente curiosa, gosto muito de pesquisar, de conhecer coisas novas. E esse é um espaço para a gente conversar, para a gente dialogar alguns assuntos. Gosto muito de refletir, gosto muito de questionar mesmo a vida. Eu acho que me tornei uma pessoa bem crítica e eu gosto muito de fazer questionamentos e fazer terapia. E com a terapia eu aprendi a me questionar e a questionar o mundo ao meu redor e buscar ali o porquê das situações, né? E tenho enfrentado muitas coisas, mas vamos lá. Esse é um teste, né? Esse podcast é só o primeiro, só pra gente testar, pra gente ver como que vai ficar. Mas eu trouxe uma questão pra gente refletir hoje. Eu gostaria de ter feito esse primeiro podcast em inglês para os meus estudantes, porque eu pensei em fazer um podcast em inglês para trabalhar nas minhas aulas. Mas, como é muito corrida a minha vida, eu trabalho numa escola integral, então eu trabalho de manhã e à tarde. E aí a gente já sai, né, daquele jeito, bem cansado, quem é professor sabe. E aí eu pensei em fazer um podcast em inglês para trabalhar dentro das minhas aulas, né, para trazer para dentro das aulas. Porque é muito difícil a gente achar pessoas que falam em inglês para trabalhar o listening de forma mais calma, ou que compreenda os nossos estudantes, ou que saiba ali o estudante, como que o estudante age, né? Sabe a profundidade do que o estudante pode ir, entendeu? Ou consegue naquele momento. Nós, como professores, quem é professor sabe, que a gente conhece o nosso estudante e a gente sabe, poxa, esse estudante ele vai dessa forma, o outro estudante ele vai ter que ir de outra forma. E a gente vai trabalhando isso dentro da sala de aula. E quando a gente pega já podcasts já prontos, né, aquilo tudo, a gente não consegue ter essa dinâmica, essa abordagem, e acaba um pouco atrapalhando, porque a gente coloca áudios que são bem rápidos, aí o estudante não está pronto para aquele áudio rápido, acaba se frustrando, gera diversas frustrações. Então, por isso que eu estou fazendo esse teste para ver como funciona, né, essa plataforma e tudo, como que eu posso fazer os uploads desses podcasts e aprender cada vez mais, né, porque eu gosto de aprender também. Então vamos lá, a primeira coisa para hoje, que eu separei pra gente discutir é o que eu tô pensando, assim, durante a semana, né, que eu já refleti bastante, andei lendo alguns artigos sobre, é a questão da identidade. E aí o que é, né, essa identidade? É o RG? Também é o RG, mas a identidade como pessoa, né, falei aqui agorinha sobre os nossos estudantes, cada um é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Quando a gente pensa em identidade, a gente pensa que cada um tem a sua forma de pensar. Eu acho que essa é a forma básica de pensar identidade. Cada um tem os seus gostos, né? Isso também é uma forma bem básica da gente pensar a identidade. Mas eu quero trazer uma reflexão e eu quero trazer um questionamento para a gente pensar da questão de identidade um pouco mais profunda, né? Quem aí estuda identidade, é da área da psicologia, né? Estou estudando um pouco sobre. A gente percebe que tem várias identidades, né? Que permeiam o nosso social, os nossos grupos sociais. E muitas identidades, elas são abafadas, elas são escondidas, né? E dentro dessa questão da identidade,
perpassa também vários recortes. Recorte racial, recorte social, recorte econômico. Então, tudo isso vai influenciar na construção da identidade do ser, né, de alguma forma. E isso tudo vai contribuir para o crescimento dos nossos estudantes e dos nossos adolescentes também. Eles estão numa fase, por exemplo, eu dou aula para adolescentes, né? Eles estão numa fase de formação da sua identidade. Eu lembro quando eu estava nessa fase, né? E questionava várias coisas mesmo do mundo, né? E ficava às vezes indignado com algumas coisas. E hoje eu ainda fico muito indignado com algumas coisas, como o mundo funciona, como o mundo é injusto, sabe? E nisso a gente vai formando a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa visão de mundo, né? E os nossos valores. Então, de uma forma bem sucinta, para a gente começar esse diálogo, seria que a identidade é esse conjunto de valores e visões que nós temos do mundo. Então, a partir dessa questão, a gente vai se identificar com algumas coisas, vai repudiar outras coisas. Você acha que eu soltei? Eu sou mestre em fazer isso. Vai repudiar outras coisas e vai se aliançar a várias coisas, né? Aí aliançar tem-se a ideia de andar junto, né? Porque aliançar, né? Tem várias definições. Mas nesse quesito que eu estou falando de aliançar é justamente de andar junto, fazer parte daquele grupo social, daquela minoria, talvez. E aí, dentro dessas identidades, a gente tem identidades de gênero, né, também, que perpassa aí por tudo, e na questão da adolescência ainda é um pouco mais complicado, porque a gente enfrenta aí essa questão do conservadorismo, e aí algumas famílias não entendem, porque algumas pessoas não entendem, sabe? A questão da identidade, eu paro e analiso muito os estudantes, e nessa formação de identidade, eles criticam muito um ao outro, né? Eles são bem categóricos, vamos dizer assim. E aí, só a minha categoria é que é importante, ou só o meu gosto é que é legal. E se o seu gosto não é legal, você precisa parar de ver isso, você precisa parar de consumir essa música, consumir esse conteúdo. Eu passei por isso durante minha vida. A gente tem uma criança ali atrás. Meu Deus! Agora que eu comecei a gravar. Mas enfim, vamos tentar terminar, né? Sem esse barulho aí. E aí, eu passei por isso na minha infância inteira, sabe? E aí eu percebo que é da adolescência, talvez, sabe? Um dia eu tava numa aula, né? E nas minhas aulas eu utilizo uma plataforma paga pelo Estado. E então, quando o estudante está fazendo as suas atividades, eu permito mesmo que eles escutem música, né? Às vezes, para poder eles mesmos fazerem se concentrarem, porque eu sou essa pessoa. Eu coloco música para poder me concentrar e fazer as minhas atividades. Então eu entendo que eles também precisem nesse momento, dessa música, dessa concentração, né? Eu me concentro muito quando eu coloco uma música específica, um certo tipo de música, né? Ultimamente eu tô gostando muito de lo-fi. E eu me concentro realmente, aí eu consigo produzir mais, eu consigo realmente pensar da forma como eu quero pensar e produzir aquilo que eu quero produzir. E aí eu tava na sala de aula, e aí um estudante estava ouvindo K-pop. Eu não sou tão velho assim, né, gente? Eu tenho 30 anos. E na minha adolescência eu consumi muito K-pop. E aí quando a estudante pegou e olhou que a outra estava escutando, falou: "Nossa, você está escutando isso?" Eu não vou reproduzir a palavra que ela usou. E aí eu fiquei: "Ei", né? Aí eu falei pra ela: "Ô, peraí.
Xenofobia na aula de inglês. Peraí. Não, professor. Aí ela foi se explicar. E aí ela acabou explicando que o que ela não gostava era de pop. Entende? Só que o meu ponto para trazer aqui para vocês, é que ela não gosta de uma coisa e ela vai reprimir na outra pessoa aquilo que ela não gosta, sabe? E isso eu achei e acho, né, desrespeitoso com outras pessoas. Então, assim, quando a gente está construindo a nossa identidade, a gente fica até, né, nesse momento, né, de adolescência, a gente fica até recluso. A gente não quer compartilhar muitas coisas, ou então a gente não quer escutar as músicas que nós escutamos, porque as pessoas vão achar ridículo, chato, entediante. Outras coisas que escuto, né? Música de baitola, ou esse filme é de baitola, sabe? E essas coisas são chatas de ouvir, sabe? Principalmente quando você tá na construção ali da sua identidade, tá ali percebendo quem você é, saca? Isso é muito chato. Eu, como pessoa que passei por isso, digo que isso é muito chato. E hoje eu paro pra perceber e eu falo, cara, hoje eu ainda encontro, às vezes, alguns problemas nessa questão de identidade, porque às vezes eu preciso reafirmar a minha identidade. Como assim fica se reafirmando? Eu já escutei muito disso, sabe? Eu não precisa ficar se reafirmando. Mas se eu não me reafirmar, se eu não reafirmar a minha identidade, eu vou apagar a minha identidade e eu não vou lembrar de quem eu sou. E aí, não lembrando de quem eu sou, eu adentro aqui em outro ponto, que é a depressão e a ansiedade. Eu desenvolvi TAG e depressão por justamente não entender qual é a minha identidade. Eu tenho uma identidade queer. Hoje em dia eu me deparei com isso, né? E me defini dessa forma hoje. Porque a identidade, como eu estava lendo, né? Ela é mútua. Tem uma que se estagna ali e ela vai permanecer para sempre, né? Que é a identidade rígida. E tem outra que é mutável. A partir do momento que eu paro e reflito, né, que também tem a identidade reflexiva, e eu paro e reflito sobre a minha identidade e eu percebo, eu não sou mais essa pessoa. Eu já não gosto mais disso, eu já não gosto mais de assistir tais filmes, ou, por exemplo, na minha adolescência, eu assistia muito anime. Hoje em dia eu não assisto mais. Então eu era assistia muito anime, eu fiz japonês, eu fiz 3 anos de japonês, como eu falei pra vocês antes, eu consumia muito K-pop. Hoje em dia eu não sou mais isso, sabe? Então assim, nós somos, como diz a música, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. Então a gente tá em constante movimento e constante mudança, sabe? Então essa questão da identidade, ela é muito importante, né? E eu percebi isso quando eu desenvolvi TAG e depressão, e às vezes eu preciso sim me reafirmar, eu preciso sim olhar no espelho e usar tais acessórios ou usar tais ferramentas que lembrem a mim de quem eu sou. Principalmente quando eu tô naqueles dias mais para baixo, né? A gente sabe que depressão é uma coisa muito pesada e é algo que não se cura totalmente, sabe? Então, ao decorrer da vida, pode aparecer alguns gatilhos que te trazem de volta, sabe? E principalmente a ansiedade. A ansiedade também, as duas elas caminham juntas, né? Comigo? É difícil, gente. Mas elas caminham juntas, e aí quando eu tô bem baixo, assim, eu percebo que eu tô esquecendo de mim. Eu tô esquecendo quem eu sou. E eu tô entrando em outra coisa que não é eu.
Quando acontece isso, e aí só as pessoas que sentem isso e sabem é que vão entender, eu acabo entrando mesmo em uma baixa, né, em depressão realmente, e a minha ansiedade ela começa a aflorar. Então eu vou deixando de ser eu, e aí eu vou começando a ficar mais triste, mais triste, mais triste, e cada vez eu vou esquecendo de mim, cada vez eu vou esquecendo quem é o Pedro, quem é o José, né? Quem é o José Pedro. E isso vai se afastando. Então, refletindo nisso na questão de identidade, eu acho que eu percebo em mim, né? Que às vezes é válido sim eu me reafirmar, é válido eu dizer para mim mesmo, geralmente, né, que eu sou importante e que a minha identidade é importante. E eu percebo muito isso, por exemplo, eu, desde pequeno, eu sempre gostei de pintar as unhas. Só que eu nunca pude, né? Então, foi muito engraçado. Teve uma situação da qual minha mãe permitia eu passar a base, né? É base? Era base. E aí um dia, sem querer, porque eu não sabia muita diferença, né? Os dois eram transparentes. Eu passei rena, que é um pouco mais brilhoso apenas do que a base. Mas minha mãe sabia a diferença. E aí foi um auê, minha mãe brigou e tudo, meu pai também e tal. Desde então eu nunca passei mais nada, nem base, nas mãos. Nas unhas, né? E aí chegou um tempo, um momento, né? Depois desse processo do descobrimento do TAG, da depressão, tratamento, terapia, né? Terapia desde 2017. Então, assim, eu comecei a me colocar pra fora e eu falei, cara, isso é uma coisa que eu gosto e vou fazer. E quando eu faço isso, é muito engraçado o movimento que acontece dentro de mim, né? Eu olho para as minhas mãos e percebo, esse sou eu, sabe? É muito engraçado, eu sei que algumas pessoas podem, né, não concordar, mas é o que eu sinto, sabe? É como se você olhasse para o espelho ou olhasse para o seu corpo, olhasse para você e dissesse: esse sou eu. E isso é muito importante para o ser, sabe? Isso é muito importante para o adolescente, isso é muito importante para as pessoas. Eu já saí da adolescência e isso ainda é importante para mim. Então, quando você olha e fala, esse sou eu, cara, é como se rapidamente a sua autoestima se elevasse, sabe? E você olha e você fala, cara, esse sou eu sou muito foda. Desculpa a palavra, mas esse sou eu. Sabe quando você fala, esse sou eu, que você se reconhece por inteiro? Cara, só quem viveu essa jornada de autoconhecimento sabe o quanto isso é regozijante. É lindo, sabe? É extasiante você olhar pra você e você falar, estou 100% completo. Sabe um videogame? E aí aparece o loading, e aí o loading completa 100%? É isso, saca? Você olha e você fala, estou 100%. Entende? Então, o quão importante é essa questão da identidade. E é isso que eu queria falar, né? Trazer essa reflexão para vocês e peço que vocês reflitam também, comentem aí, né, nos comentários, deixa seu like e dê sugestões de temas, de dicas do que melhorar, de como fazer. Ainda estou aprendendo tudo e estou aprendendo muito mais para passar para os meus estudantes, porque podcast é do interesse deles de realizar e fazer montar um. E tô fazendo para aprender, porque eu gosto muito de aprender na prática. Eu não sou muito de teoria, eu gosto de ir e
aos trancos e barrancos. E a aprendizagem é essa, né? A aprendizagem ela vai com o movimento, com a mão na massa mesmo. Eu gosto muito de metodologias ativas, então eu estou me colocando como estudante, como centro, como parte desse aprendizado. E é isso, eu agradeço o seu tempo de escuta, ou se você está no YouTube, de visualizar aí, né? Não estou colocando muitas coisas, porque o intuito é mais o áudio mesmo. Se o áudio não estiver muito bom, vou procurar melhorar de alguma forma. Peço que deixe aí nos comentários sua avaliação, sua sugestão, com carinho, que eu estou começando, tá bom? Um beijo e até a próxima.